Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A Bíblia inclui mensagens imprecatórias, mensagens onde alguém pede castigo de outra pessoa. Até o apóstolo Paulo usou linguagem forte em algumas ocasiões, falando sobre pessoas que se colocaram contra o apóstolo, contra sua mensagem e contra o próprio Senhor. Enquanto tal linguagem pode ter lugar quando se trata de adversários de Deus que procuram derrubar a fé dos outros, não é o tom dominante no Evangelho. A mensagem de Jesus é de paz e reconciliação. Paulo espelhou a mesma atitude ao desejar a salvação de todos, em 1 Timóteo capítulo 2. Nos últimos capítulos de 2 Coríntios, Paulo apresenta uma defesa contra as fortes críticas recebidas de alguns irmãos em Corinto. Esse apóstolo usou palavras fortes ao falar sobre os falsos apóstolos que procuravam desmerecer o trabalho dele. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, por exemplo. Com esse plano de fundo, os comentários de Paulo no final da epístola podem ser surpreendentes. Ele escreveu: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados? Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta: que vocês sejam aperfeiçoados. Paulo faz um apelo aos seus críticos a se examinarem para verificar sua condição diante de Deus. Ele expressa sua esperança de que eles chegariam à conclusão certa sobre ele, reconhecendo que suas críticas foram erradas. E nas orações de Paulo, ele revela uma atitude louvável. Ele orava que a conduta desses adversários não causasse mal. Em parte, isso significa a necessidade de uma mudança de atitude, que eles teriam que mudar da sua atitude sobre o próprio Paulo. De fato, eles deveriam aprovar e não rejeitar Paulo, pois seria a conclusão verdadeira sobre sua pessoa. Mas a principal preocupação de Paulo era outra. No versículo 9, ele demonstrou seu amor para com as pessoas que se opuseram a ele, quando ele disse que seu maior desejo foi o aperfeiçoamento delas. Paulo não buscava vingança, nem desejava a condenação dos seus críticos. Pelo contrário, ele imitou o exemplo de Cristo. 1 Pedro 2, versículo 23 diz de Jesus: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Não cabe a nós procurar a vingança, e sim confiar em Deus, desejando a salvação até de pessoas que se opõem e até nos perseguem. Porque a vontade de Deus é a salvação de todos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.